Marcília Gama, né? Durante 18 anos, eu fui responsável pelo acervo do DOPS de Pernambuco. Fiz a transferência desde a época que a gente chama transferência de custódia do acervo, né? Da SSP para o arquivo público, que foi um momento bem traumático, final dos anos 91, início de 92. Por que traumático? Porque havia um receio muito grande de liberar esse acervo. Então a gente ia acompanhado com o pessoal da OAB, do Grupo Tortura Nunca Mais, dos grupos de anistia, acompanhava os alunos, turnos de alunos que iriam de manhã ou à tarde fazer todo o levantamento do acervo que seria transferido para o arquivo público. Minha formação é História, né? Graduação. Eu sempre trabalhei com pesquisa, desde a época da universidade. Meu sonho de consumo era trabalhar com República, né? Só que eu entrei na universidade no final do regime militar, em 83, e a gente não tinha abertura para ter disciplina que cursassem do período Vargas para cá, com exceção de duas disciplinas eletivas, uma dada pelo professor Antônio Paulo Rezende e a outra por um professor que veio de fora. E depois ele suspende a disciplina. Justamente porque havia o receio, havia um ranço muito grande de se abordar essas temáticas de Getúlio para frente, né? Eu digo, eu só penso em pesquisar quando houver um dia essa possibilidade de trabalho. E lia muito, eu gostava muito de ler. Quando eu comecei a receber o acervo do DOPS, inicialmente eu nem ia ficar tomando conta, ia ser outros técnicos. Mas a conjuntura do próprio arquivo terminou me levando a ficar à frente do processo. Eu não sou do Arquivo Público do Estado, eu não era servidora do governo do Estado, eu estava lá à disposição. Uma vez lá, eu comecei a trabalhar aquela questão que eu disse, que danada é isso? Eu não sabia aqueles volumes de documentos. A gente chegava na SSP, uma montanha de prontuários de papel e muita sujidade, muita barata, sabe, resto de cupim. E aí eu disse, meu Deus, o que eu vou fazer com esse acervo? Eu ficava doidinha. Eu sentia necessidade de me aprofundar no conhecimento da matéria, né? Então comecei a fazer pesquisa na legislação estadual de Pernambuco, porque eu já vinha de uma tradição de pesquisa o que a gente chama da história administrativa do Estado. E ao fazer isso, foi fundamental, porque aí eu fui rastreando nas leis, nas mensagens de governo, nas orientações dos discursos, né, que eram feitos desde 30. Tinha uma coleção lá, inclusive especial, com 3 volumes, que dizia a ideia, a motivação que levou ao governo 30. E de lá toda a legislação, toda a parte discursiva, né, não só de Vargas, mas dos agentes que iam cuidar da segurança pública no Estado. Bom, aí passei 18 anos e não sabia quase nada de arquivo e corri atrás para aprender sobre arquivo, né? Porque aquela lógica, a ideia é que a gente mantivesse a lógica informacional. Eu digo, eu não vou mexer num acervo desse e alterar a organicidade dada pelo órgão, né? Aí um aspecto que para mim foi muito, muito útil e importante foi porque eu fiz amizade com o chefe do arquivo da SSP na época, que era Flávio, menino novo, fazia Direito e fazia também História, em 2 universidades distintas. E aí ele, acho que simpatizou e eu perguntava muita coisa a ele respondia, nunca foi de fechar assim a conversa, não. E aí isso foi de fundamental importância, porque aos poucos eu fui recuperando assim, o que era aqueles prontuários, o que era aquelas pastas, o que era aqueles processos, né? E aí, distintamente das pastas dos prontuários funcionais, a gente recebeu um outro lote imenso, já vinha nos arquivos de aço, aqueles arquivos de gaveta, né? Que eram os prontuários individuais, que era a menina dos olhos do Grupo Tortura Nunca Mais, da OAB e tal, porque eram exatamente os presos políticos que eles estavam querendo rastrear justamente por conta de uma lei estadual, né, de busca dos mortos desaparecidos políticos. Aí passei a trabalhar com esse grupo em parceria e tal, onde eu fiz inúmeras amizades. Para mim foi outra, sabe, eu digo assim, uma conjunção de forças muito positivas para ir me dando a dimensão do que é o acervo. A partir dessa pesquisa na administração, aí eu comecei a mapear o que era o órgão, né? Como ele surgiu, de onde ele veio, se ele veio, de que estrutura ele pertencia, a que estrutura.
E a partir daí eu fui me aprofundando e tal. E aí, com os diálogos que eu recebia com os prontuariados e os familiares, aí é como se a outra parte que eu não conhecia do acervo fosse completando, né? E aí isso foi dando uma certa organicidade e permitiu que a gente sistematizasse o acervo de acordo com o que era montado desde quando o DOPS foi criado. Bom, fiz esse curso de especialização em arquivologia, porque aqui em Pernambuco não tem o curso de graduação, e fui fazendo vários, fui para o Arquivo Nacional, fui para Paraíba, e me relacionava por e-mail com vários professores da época, da área, e isso foi dando a gente assim um suporte, né, necessário, muita leitura, mas muito assim empírico também. E aí é quando a gente teve a oportunidade de ir visitar os outros órgãos. Eu fui do Rio de Janeiro, no Arquivo do Rio, fui no Arquivo de São Paulo, conheci as gestoras na época, entrei em contato com o Paraná, a Paraíba, ninguém sabia onde estava o acervo da Paraíba. Depois os próprios presos políticos, eles traziam informação de onde estavam esses prontuários referente à perseguição em seus estados. Então, tinha o grupo Wanda Sindu, 6468, onde eu conheci o professor Mário de Albuquerque Miranda, e ele foi de uma, fineza enorme, e passava muito material. Janaína Teles, em São Paulo, que trabalhou ela mandava muito material, sobretudo do Perus, a busca, né, do cemitério e tal. E aí eu comecei a fazer esse trabalho de investigação, né? Então, esses 18 anos foi trabalhando com o acervo, propriamente dito. Eu era muito jovem na época e, assim, nunca fui refratária em nada na minha vida, assim, isso deve ser assim, não. Eu procurava ouvir, prestar atenção e não tinha. Inclusive, lá mesmo, na época da transição que a gente ia, lá na SSP, ali, esquina da Princesa Isabel, não sei se você conhece, né, com a Rua da Aurora, quando a gente chegava lá, tinha uns inspetores, uns investigadores, e a gente, tudo menina, eles preferencialmente queriam que fossem mulheres. Eu acho que era melhor dominar a gente, não sei. E eles também se amostravam muito, porque eram homens e tal, não sei. Tinham, acho que, todo essa mentalidade. Aí a gente conseguia estabelecer um relacionamento, eu não digo que é amizade, mas assim, de troca. E, inclusive porque da parte deles queriam se impor, dizer que eram, né? E da parte da gente, realmente, muito verde, as meninas, tudo, a gente verde, mas querendo buscar o máximo de informação, porque sem informação a gente não ia para canto nenhum. Imagine você chegar assim, uma montanha no canto da parede, um monte de papel, sem eira nem beira, você não sabe para onde ia. Papel rasgado, papel sujo, papel... Meu Deus, o que é isso aí? E você depois ir botando aos poucos, isso em uma ordem, né, sem quebrar a lógica dada pelo órgão, eu acho que para mim foi o maior desafio. Quando eu fiz esse trabalho de levantamento administrativo do que era o DOPS, e vi o texto da lei, a lei número 71, de 23 de dezembro de 1985, ela dizia: proceder inquérito sobre crimes de ordem política e social. E dizia literalmente: combater, promover a ordem pública, tanto política como social, e promover o combate ao comunismo. Literalmente dizia assim no próprio texto da lei. E aí era uma pequena lei, mas se desmembrava assim, quem é que ia fazer o serviço de ordem social, quem ia fazer o serviço de ordem política, enfim. E continuava, e dizia na lei que continuava a fazer os serviços que ela fazia anteriormente, que era exatamente serviço de censura, aos cinemas, aos teatros, às diversões públicas, às casas de cômodo. Aí foi quando a gente remeteu, aí tinha o texto da seção que funcionava na repartição central de polícia. Então, ele nasce de um órgão, né, um organismo dentro com uma seção, e ele expande a partir de 35. Mas não foi a primeira mutação desse órgão, né? Quando foi em 39, no período da guerra, é aí quando eu digo que foi o divisor de águas. Por quê? Porque se instalou aqui em Pernambuco a maior rede internacional de espionagem que já teve notícia. Esse trabalho, eu fiquei em dúvida se faria o doutorado em cima disso,
que já tinha um material muito farto, ou se fazia em cima da rede de formação. Eu preferi fazer de formação porque eu tinha um compromisso, assim, de alguma forma, ajudar aquelas pessoas que iam lá em busca de suas trajetórias de vida, né, que foram silenciadas. Veja, um fichário de quase 125 mil fichas, mais de 125 mil fichas, né, que dava acesso aos prontuários individuais, você só tinha menos de 30 mil prontuários. E onde é que estavam os outros? Então, isso confirmava que houve realmente uma limpeza no acervo. E aí, veja, eu mapeei como é que eu chego a essa rede pelo seguinte, porque fizemos, eu e uma professora, Maria das Graças Atraída de Almeida, que era professora que é até aqui da Rural, fizemos um projeto, DOPS Imagem Censurada. Foi em decorrência da AMPU, e na AMPU eu tive a oportunidade de assistir uma mesa com Maria Tuti Carneiro, e ela mostrava assim como vinha trabalhando lá o acervo, e sobretudo a parte dos judeus e tal. E aí eu digo, meu Deus, é isso que a gente... Eu olhei para Mônica, que era uma colega minha, e a gente, mas é Mônica, aquilo que a gente estava dizendo. E a gente montou o projeto, a professora, como eu tinha mestrado e para submeter o projeto à FACEP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa, a gente tinha que ter uma pessoa com doutorado, convidamos, ela veio e topou, e a gente fez um projeto que é o DOPS Imagem Censurada. A ideia do projeto era mapear todas as imagens, toda a iconografia que foi aprendida, que foi construída, feita, elaborada e que foi disseminada pelo DOPS de 30 a 45. Porque eram muitas imagens, eram muitos folders, muitos cartazes, olha, era um material tão rico que isso chamou a atenção a gente desde o início. E aí o projeto foi aprovado, teve uma vigência de 5 anos. E desse projeto, aí eu fiz o mestrado. Quer dizer, eu já tinha feito o mestrado, mas assim, eu aprofundei aquela outra temática que eu diria que seria já para o doutorado, né? Que seria a rede de informação. Por quê? Porque continuei estudando a estrutura de organização do DOPS e observei que ele muda em 39, no período da guerra. E muda de uma forma muito radical, no sentido de ampliar a estrutura e de passar a ter treinamento de vários agentes que vinham de fora. E aí eu disse, como é que pode? Eu ficava um órgão desse recebendo informação. Aí foi quando a gente começar a observar os porquês, né? Ou então as razões, motivações que levaram ao DOPS a essa estrutura. E aí qual foi? Nesse período de guerra, aí a gente passa a fazer um debruçar sobre a história da Alemanha, né? A Alemanha, como ela é em 1871, ela é unificada, a Itália tal, tardiamente. Então, na corrida imperialista, ela sai perdendo. Entre as nações, ela sai perdendo. Então, ela vai ganhar, é como se ela quisesse ganhar o tempo perdido e corre atrás dessa desvantagem. Em pouco tempo, a Alemanha, ela rasga, assim, todo o protocolo vivenciado em anos, né, de revolução industrial, de capitalismo na Europa, e ela consegue, vamos dizer assim, encurtar essa trajetória em muito pouco tempo. Isso assusta a Europa, assusta ao ponto de ser um dos fatores que levaram para a Guerra Mundial. E aí, quando chega no período entre guerras, com todas as limitações, tratado adversário, tudo aquilo que foram impostos, o ônus da guerra todo foi, a carga dele foi dada à Europa, da Europa toda foi dada para a Alemanha, e isso vai criar, porque é a questão de geopolítica internacional, isso vai criar um ranço enorme nos alemães, porque não era brincadeira você não ser o único motivador e você arcar com o ônus de uma guerra que foi tão pesarosa para ele como para todos os países. E começa por causa da Alsácia-Lorena, uma série de, mas sobretudo por questões imperialistas e geopolíticas. Então, aí começa a observar que no acervo DOPS há uma quantidade significativa
de prontuários sobre alemães. Eu começo a me envolver com aquilo ali, aí um vai puxando a outra, e aí os países do eixo estão envolvidos. Isso vai, sabe aquela coisa de espionagem mesmo, e aí muda a estrutura do DOPS. Eu fui atrás para ver, e aí ele passa de delegacia a departamento. Chega, a envergadura dele cresce, né? E aí, dentro desse cenário, ele passa a atuar em rede, internamente, com as Forças Armadas. Então, tem meu amigo, tenho até no livro ele assim, uma representação, mas não ficou tão como eu gostaria, né? Por economia mesmo. Mas tem um mapa da vigilância que é feito por Edgar Morin, na época. E esse mapa da vigilância, ele retrata como é que seria o foco do DOPS aqui, a partir dessa conexão com as Forças Armadas, a nível nacional, nos estados, nos municípios, e eles tinham tudo. Quem era da situação, quem era contrário, quem era apartidário, quem era... Isso do geral para o particular, tá entendendo? Então, ele faz um mapeamento. O mapa é lindo em termos de vigilância. E aí, muda a leitura. Eu não disse que na Lei 71 dizia que era o combate e comunismo, agora muda, ele disse. Combate as ideias totalitárias de esquerda, e bota maoísmo, trotskismo, marxismo, leninismo e todos ismo, que ele puder. E bota combate às ideias totalitárias de direita, fascismo, franquismo, salazarismo, nazismo e integralismo. Então, veja que agora os tentáculos dele não era mais só comunismo. Mas também não esqueceram o comunismo. O comunismo não era o único, era o alvo principal durante toda a trajetória do DOPS. A partir desse que eu digo assim, né, desse trabalho todo de investigação que o DOPS permite e possibilita, a gente abre um leque de possibilidades de pensar a República no Brasil. Não só a República, mas o papel do próprio órgão, que, para mim, ele extrapola aquela ideia administrativa de um simples órgão, insignificante, talvez, que a maioria das pessoas queriam que a gente acreditasse que era. E que, durante muito tempo, se tinha, antes da abertura dos arquivos, dos vários eventos que eu fui e tal, se tinha uma visão meio que limitada do poder de fogo desse DOPS, né? desse órgão. Em 2005, o governador era Jarbas Vasconcelos e ele cria um decreto administrativo que tem por objetivo indenizar um reconhecimento do Estado, uma reparação do Estado, para indenizar todas as pessoas que conseguissem comprovar, familiares ou presos políticos ou mortos, conseguisse confirmar que houve ação do Estado que promoveu a alteridade, qualquer que fosse, na vida dessas pessoas. Então, ele queria esse decreto administrativo, não precisava você ter advogado. Muitos chegaram lá com advogado, até porque não moravam mais no Recife. Então, por exemplo, eu tive várias experiências, por exemplo, com um senhor que eu nunca conheci, mas o advogado dele chegou e disse: olha, eu vim pegar o prontuário desse cidadão aqui. Eu procurei o arquivo todo, para lá e para cá, nada. Olha, me dê um tempo, porque a demanda está muito grande, eu preciso fazer essa busca e tal. Tá certo. E nada de encontrar. Eu ficava numa agonia tão grande, porque eu queria dar a resposta àquelas pessoas. E eu sou assim, meio que, eu não sei, eu acho que tenho uma compulsão por trabalho. Eu não parava enquanto eu não achasse. Às vezes eu dormindo em casa, poxa, será que eu despertava assim 4 horas da manhã, vê que coisa mais louca. E ia para o arquivo, às vezes não tinha hora de chegar. Chegava às 8, 9, mas a hora de sair, eu não tinha hora de sair. Eu comecei a fazer essa percurso a partir do que eu coletava da pessoa. Aí eu digo, olha, eu preciso de informação indireta, porque nem todo arquivo veio, ele está completo e tal, eu preciso de dados. Aí o advogado ia, voltava, tal, trazia alguma outra informação, filho não sei de quem, alguma coisa, ele foi de partido tal, ele trabalhou no governo Arraes, alguma coisa complementar. Quando dava sorte, eu pegava.
eu perguntava, tem algum codinome, algum apelido? Aí ele disse, tem, porque tinha um fichado de codinome. Dava sorte, eu achava. Quando não, aí eu precisava falar com a pessoa. Aí eu pegava, você tem como, às vésperas já de encerrar a coisa administrativa. Aí eu disse, eu precisava falar com ele. Ele morava na Paraíba e eu disse, e aqui eu não posso ligar para fora. Aí o rapaz disse, pronto, fala no meu celular. Eu liguei. Aí eu digo, bom dia, como vai? O nome dele é Gilvan Pio Hansen. Eu digo, como vai, seu Gilvan? Uma voz serena e tal, mas de idoso, uma voz de idoso, mas muito lúcida. Aí eu disse, olha, eu estou aqui com dificuldade de localizar o seu prontuário, embora a sua história seja muito contundente, mas eu não consigo achar de muitas pessoas, não é só o seu não. Aí ele disse, minha filha, veja, eu tenho algum fato, veja, viu? Tem algum fato que o senhor lembra, que não conseguiu esquecer, que ficou marcante na sua memória? Aí ele disse, olha, eu me lembro que eu vinha por ali, é como se fosse subindo a ponte, que vai dar no palácio, né? E eu, perto da Rua da Aurora, eu fui sequestrado. Me botaram um capuz na cabeça e foram me batendo dali, daquela distância, até como se fosse, ou foi Olinda, ou Paulista, era uma distância assim, ele dizendo. E aí, quanto mais eu reclamava, ele dizia, você não viu nada. Ele dizendo que os caras diziam isso. Batia nele, dizia, você não viu, foi nada. E dizendo palavrões, né? Bom vai ser quando você chegar na colônia. Meu Deus, quando o homem disse isso, colônia, aí eu não quis dizer nada. Eu disse, tá certo, olha, eu vou com essas informações e aqui o seu advogado trouxe, eu vou fazer uma busca mais aprimorada e eu pedi a Deus assim que a gente acha, tá certo? Tá, minha filha, tá aí. Desligou o telefone e eu corri doida para despachar o advogado para ir correr. Por quê? Eu já tinha feito a listagem do DOPS, né? Listagem, meu Deus, muito simples, era feita à mão, caixa por caixa. Mas depois a gente digitou isso no Word, que não tinha tecnologia, o computador era um 386 doado pela 486 doado aqui pela Rural. Era muito precário. O projeto não liberou a quantia que a gente esperava, foi só pagar os bolsistas, que a gente deu graças a Deus, fizemos muita coisa com eles. Eu me lembrei da lista, que era o nome tinha um prontuário chamado Colônia de Férias. Eu digo, meu Deus, eu até então pensava em colônia de férias, eu tinha uma filha que eu botava porque eu precisava trabalhar e eu colocava ela na colônia de férias, eu pensava que era uma colônia de férias para criança. Aí, quando eu vou buscar o prontuário, 29093, é o número do prontuário que eu pego, era uma colônia de férias, era uma unidade paramilitar, nem os presos políticos sabiam dela. E ela funcionava em Olinda, ali nos Milagres, eram 2 unidades, uma casa de um policial, que eu tinha foto e tudo dela, e a outra era onde hoje é o shopping Pátio Olinda. Essa investigação foi tema de um mestrado que eu forneci os dados a um aluno e ele fez mestrado na Paraíba. O que era a unidade? Era uma unidade sigilosa só para a auto-hierarquia do governo Arraes. Esse senhor foi do Ministério da Saúde. Ele, como os outros que passaram por lá, tinha a data, era assim, uma folha de papel pautado, várias folhas de papel pautado. Aí eles riscaram assim, com a caneta, a lista, a caneta. Aí tinha aqui a data que ele deu entrada, número de ordem, primeiro, número de ordem, a data que eles deram entrada, o nome, o número do prontuário. Se eram antecedentes, tinha um número. Se não era, ele botava um N. Quantas horas e os dias que ficaram naquela unidade e as horas de interrogação. De interrogatório que essas pessoas foram ter. Olha, esse senhor foi 16, 12, em dias diferentes. Então, tudo que ele falava, que tinha falado, que foi espancado, que ficou no lugar incomunicável, não sei o que, foi verdade. Só que ele não sabia onde era, porque ele foi encapuzado e todo momento era no escuro. E como ele tinha muitos que eu não tinha encontrado ainda. Eu fiquei louca. Aí eu digo, meu Deus, achei. E aí, quando com aquele número do prontuário, eu fui nos arquivos e achei o prontuário dele. Aí tirei cópia, autentiquei, passei por... Aí eu comecei a dar atenção na informação. Porque a informação para o DOPS é um signo.
E para Foucault, eu precisava do respaldo teórico, né? Para Foucault, a informação é enunciado, é a unidade elementar do discurso. Então, era isso. Você não precisa de muita coisa para saber o que é uma chuva. Você tem na sua representação mental o que é uma chuva. Se ela é mais grossa, mais fina, se demorou muito, se foi devastadora, é outra história. Mas você significa, tem um sentido aquela palavra. E aí eu comecei a ver que todas as informações que os presos traziam, ou familiares, elas tinham significado, elas tinham e era uma chave de acesso. Então assim eu fiz com outra pesquisadora do CPDOC. Depois ela ficou muito camarada minha, mas até as últimas ela não queria dizer o codinome dela. E ela não queria, oh meu Deus do céu, a bicha, ela assim, com aquele ranço ainda, com medo de dizer a identidade, né? Porque isso, e é uma palavra, o que é um codinome? É uma palavra-chave. E aí, como é que eu comecei a perceber? O cuidado dos arquivos, eles são imprescindíveis para que você não altere a lógica informacional que foi dada pelo órgão produtor. Eu comecei a perceber que nos documentos do Quarto Exército, da Polícia Militar, do DOPS, havia comunicação. Ele dizia assim, ó, origem, aí SSP, DOPS, difusão, 7ª Região Militar, CIEI, Centro de Informação do Exército, CENIMAR, CISA, e ele bota todos os órgãos da cadeia. Ora, veja, se eu tenho no DOPS, se eu não eliminei no DOPS, se eu mantive, se ninguém fez nenhuma eliminação naquele acervo, eu vou ter a representação de vários documentos que teve uma circularidade em todos os órgãos de aparato. Nem todos tiveram o mesmo acesso, nem o mesmo destino. E aí vem os graus de sigilo, que é o ultra secreto, secreto, confidencial. Por que você acha que existia isso? Porque havia camadas hierárquicas que eram para ter acesso e outras não. Então, se você for pegar toda a rede de informação, vigilância e tal, você vai ver que tem hierarquias e competências que não receberam e outras que estavam lá no rabinho da fila que não tiveram acesso a isso. Eles apenas cumprem ordem. E cumprem ordem sem nem saber por quê. Então é muito fácil você não saber, porque isso faz parte também. Não conhecer todo o cenário faz com que você seja preservado e você preserve também o sistema. O grande motivador da minha tese de doutorado foi informação. E a informação na época não era categoria histórica. Pelo menos o meu orientador não entendia dessa forma. Foi a área de arquivologia que me deu essa dimensão. E mais ainda, um curso e palestras que eu vi de um professor português chamado Armando Malheiro da Silva, que ele cria a teoria, a ciência da informação, onde ele faz o cruzamento de vários suportes informacionais, seja na biblioteca, ele não tem, para ele arquivo não é arquivo na perspectiva clássica que a gente conhece, né? É um arquivo aqui textual, não. Para ele, arquivo é o conjunto de informações que foram criadas, pensadas, elaboradas numa dada época por aquela sociedade. Essa dimensão para mim foi fantástica, porque se não fosse, eu não iria compreender a estrutura de vigilância e de investigação do DOPS sem que fosse por esse prisma de uma rede de informação sem fronteiras. Então veja, a experiência, como é que a teoria se encontra com a prática, né? A sustentação de todo aparato de vigilância é feita através da informação. E os arquivos têm um papel imprescindível. Aquela ideia que as pessoas pensam, veja, a lógica de pensamento do órgão produtor é diferente da sua lógica, da minha lógica, da qualquer um, de um historiador, por quê? Um documento, ele não nasce numa instituição aleatoriamente, ele nasce para cumprir uma função. E ele vai ter
o seu trâmite corrente, intermediário e permanente. Para os historiadores, cabe o histórico, que é o permanente. Mas você tem que lembrar que houve toda uma trajetória de nascimento, vida e morte, que, entre aspas, que não é morte. É o que a gente diz, vai para uma guarda permanente para que você tenha acesso para fins de prova, cultural, enfim, para aquilo que você tiver interesse na sua investigação.